madre, da tua mãe. Eu te consagrei e constituí. Nós somos uma constituição de Deus. Por isso ele tem o domínio do nosso corpo, da nossa mente, quando nós somos obedientes a ele. Porque se nós não somos obedientes a ele, nós somos como a própria palavra dele fala, bastardo. Sabe o que é bastardo? Bastardo é o mesmo que diz a ideologia de gênero, desprezado. Então, por isso que nós temos que conscientizar, nós temos que buscar a Deus, orar pelas nossas autoridades, se unir às nossas autoridades, vamos salvar o nosso país. Nós salvando o nosso país, nós vamos salvar os jovens. Esse jovem que hoje não tem expectativa de vida, não tem esperança de vida. Amanhã pode ser um grande futuro para o país. Uma grande personalidade. Mas isso depende do exemplo que nós der para eles. Como que nós podemos ver os nossos jovens fazendo coisa bonita se nós só damos mau exemplo a eles? Não existe, gente. Nós precisamos mudar o nosso entendimento de tratar as autoridades. Concordo. Qualquer coisa que vocês pensarem. Mas vamos entender. Não está agradando, troca. A cada 4 anos nós temos o direito de trocar. Assim como a palavra de Deus dá o livre-arbítrio de nós viver e fazer o que quiser, a Constituição também dá o livre-arbítrio de trocar, dá o direito de trocar aquele que não está agradando, aquele que não está atendendo às nossas necessidades. E nós podemos ver que tem deles que estão morrendo de velho lá, e nunca fez nada para ninguém. Está morrendo de velho lá e nunca fez nada para ninguém. E aí? Quem é que é o errado? É ele? Não. Não. Somos nós. Nós. O erro já vem Deus dos nossos pais. Deus dos antigos. Nós estamos idolatrando o político como se ele fosse um jogador de futebol. E não é. E não é. Vamos pensar bem. Deus fez o homem à imagem e à semelhança dele, podendo ser o seu imitador, tanto em obra como em palavras. E o político, autoridade, é constituição de Deus, é instituída por Deus. Sabe por que Deus instituiu a autoridade? Porque não tem como Deus falar com cada um de nós. A autoridade, ela veio para que Deus tenha um canal com ela. Ela é instruída pelo Espírito. Mas como nós bate de frente com as autoridades, sabe o que acontece? A justiça de Deus entra em ação. Isso está escrito na Bíblia. Eu quero ler uma palavra para vocês, que vocês vão entender o que Deus fala.
A justiça de Deus entra em ação. De que forma? Olha, quando nós bate de frente com a autoridade, ele tem a favor dele a lei, ele tem a polícia, o exército, sem contar que ele é uma autoridade. Em primeiro lugar, ele tem a proteção de Deus. Porque ele não está lá à toa. Ele entrou lá por consagração do nosso voto, conscientização da nossa mente. Que quando nós votamos nele, ele falou, vou colocar fulano lá porque fulano vai fazer. E aí, depois se arrepende e começa a maltratar? Não, gente, não. Vamos buscar a Deus, vamos pedir a Deus, vamos orar a Deus e unir junto com as autoridades, porque nós somos uma família, nós somos uma nação. E essa família tem que ter união. Quer dizer que por causa do dinheiro, nós vamos perder o melhor das nossas vidas, que é o futuro. Vamos entender, só para nós ter uma ideia, aonde que fica o dinheiro. Isso é entendimento que eu tenho na palavra de Deus, e se eu falar errado, eu quero que me corrija. Em primeiro lugar está Deus. Se eu tenho Deus, eu tenho saúde. Se eu tenho saúde, eu trabalho. Se eu trabalho, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, que o dinheiro é poder. Agora, se eu não trabalho, eu não tenho nada. Eu vou me tornar escravo, dependente de quem puder, de quem quiser me ajudar. Então é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos buscar em Deus, a libertação de sair desse domínio do homem. Deus foi tão maravilhoso com nós, mas tão maravilhoso, que eu posso dar um exemplo para quem estiver assistindo, ou para quem assistir e ouvir o que eu vou falar. Do exemplo que Deus deu para nós, de tanto que Ele foi maravilhoso, que Ele tirou o nosso país da mão dos dominadores, dessa legião de maligno e potestade, e abençoou o nosso país com um presidente novo, um presidente que foi pedido em oração. Eu mesmo cansei de pedir em oração que viesse um presidente de coração puro, de mãos limpas, que tivesse entendimento na dificuldade do país e que atendesse à necessidade da nação. Um presidente que fosse instruído por Deus e inspirado na justiça de Deus, na misericórdia de Deus e na fidelidade de Deus, porque Deus é fiel. É misericordioso, é compassivo, é tardio para irar e é grande poder. Eu pedi a Deus muitas vezes em oração que enviasse um presidente que tivesse a compaixão de todos nós, porque não havia possibilidade mais de viver dominado pelo homem, sabendo que quem manda nesse mundo é Deus,
sabendo que nós somos cria de Deus, somos filhos de Deus. Porque esse pai que nós chamamos de pai aí, ele só é um instrumento nas mãos de Deus, mas o verdadeiro pai mesmo é Deus. Porque é Deus que te dá a respiração, Ele te dá a vida, Ele te dá sabedoria, Ele te dá entendimento, Ele te dá tudo. É esse Deus que eu estou falando. Eu estou falando do mesmo Deus que tem as promessas na nossa vida. Do mesmo Deus que tirou o nosso país da mão dos dominadores. Do mesmo Deus que abençoou um presidente. E assim como ele abençoou o presidente, tirou o nosso país da mão dos dominadores, eu tenho fé e eu creio que ele vai abençoar essa nação e essa nação vai mudar o entendimento, porque o poder dele é muito grande. Ele vai mudar o entendimento dessa nação. Porque o que está faltando é entendimento. E isso Deus vai mudar, porque Ele é o professor da sabedoria, um professor que nunca foi em uma escola. E Ele mesmo fala que a sabedoria e o entendimento e a ciência é dom que vem dEle. E eu creio que Ele vai mudar essa geração, vai fazer desta geração uma nova geração. Esse presidente que está aí hoje, administrando o nosso país, é esse presidente que vai levantar esse país, que vai fazer desse país um novo país. Será que precisa eu dar algum exemplo? Eu vou dar uns 2, ou 3, ou 4, ou 10, se precisar eu dou, através da palavra de Deus. Mas eu vou dar, 1 ou 2, porque eu tenho esse tempo. E é um testemunho vivo para quem quiser ver e para quem quiser assistir. Olha o Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco. Aquela obra, quantos anos aquela obra foi começada? E só teve promessa do homem. E não foi concluída. E agora, com esse presidente que ouve a palavra de Deus e que tem Deus no coração, olha o que Deus fez com ele. Deus está usando ele como instrumento. Ele está sendo o maior instrumento para o nosso país na mão de Deus. Olha a conclusão da obra. Aquilo é salvação, gente. Aquela obra é salvação de vida, libertação de vida. Quantas vidas não eram escravizadas pela falta de água? Quantas vidas não se perderam por falta de água? Quantas vidas não teve que sair de lá para poder migrar para outros estados, para outra cidade, porque não havia condição de viver, de sobrevivência. E hoje, quem quiser plantar, pode plantar que vai colher. Quem quiser lavar roupa, pode lavar porque tem água para lavar. Quem quiser criar criação, pode criar porque não vai morrer de sede. Isso é salvação, gente. Olha o que diz a palavra de Deus.
que nós temos que viver a salvação, ganhar a posteridade, viver a salvação e ganhar a vida eterna. Aquilo é posteridade. Aquilo é salvação. Aquilo é viver a vida eterna. O que é viver a vida eterna? Viver a vida eterna ao lado do Senhor Jesus é que aquele povo, daquele estado, daquela cidade, daquele não sei o que mais, pode ter uma vida digna, uma vida de ser humano. Aquele povo foi libertado do domínio do homem. Aquele povo foi libertado da escravidão, da miséria, da pobreza. Tudo isso é salvação. A Transamazônica, aquelas pistas lá que foram asfaltadas, que foram feitas, refeitas, vê quanto de gente foi libertado com aquilo. Trabalhador, empresário, agricultor, não interessa. O importante é que todo mundo tenha acesso, o livre-arbítrio. Aquilo é justiça. Porque justiça é satisfação. Todo mundo que passa ali agora tem satisfação de passar. Antes vivia dominado ou preso dentro de uma lama de barro. Agora eu vou dar mais um terceiro testemunho da palavra de Deus, só para entender o que é salvação. Esse benefício que o governo está pagando para o povo não é muito, mas é o que pode pagar. Mas glória a Deus, que Deus abençoou, que o nosso país pode pagar. Glória a Deus, que Deus abençoou esse presidente. Agora vamos voltar no passado, porque a Bíblia diz que nós temos que fazer exemplo e dar exemplo. Vamos fazer só um exemplo. Se fosse nos governos anteriores, o que seria do nosso país? O que seria do nosso povo? Será que o nosso povo estava tendo a condição que tem hoje? Será? Não, gente. Nós temos que unir junto com o nosso presidente, porque é ele o presidente que nós temos. É ele o presidente que foi eleito para trabalhar com o povo. Olha o que diz a palavra de Deus. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E olha o que esse homem fez. Esse aí, o nosso presidente. Ele deu a vida dele pelo país, pela nação. Esse homem que quase tiraram a vida dele. Esse homem que deixou a família dele. Deixou tudo para dar exemplo à nação. Exemplo de superação, exemplo de perseverança, exemplo de justiça, exemplo de humildade, exemplo de amor à pátria, exemplo de fé. Falar que esse homem não tem fé, não sabe o que é fé. Porque esse homem tem muita fé, mas muita mesmo. E através da fé dele, das orações que ele recebe,
O nosso país está passando, está superando, apesar das dificuldades, mas as dificuldades somos nós mesmos que estamos causando. Porque se nós se unir com ele e com as demais autoridades que estão dispostas a fazer, o nosso país tem tudo para ser um país de primeiro mundo, um país de exemplo, pela superação, pela perseverança, pela fé, pelo amor à pátria, amor à família. Só quem tem amor à pátria, amor à família, faz o que esse presidente está fazendo. Olha o que a palavra de Deus diz, que Deus é amor e justiça e paz. Agora vamos entender, esse é o entendimento, eu quero abrir o entendimento de cada um. Se não houver amor, não haverá justiça. Se não haver justiça, não haverá paz. Como que nós podemos ter paz se nós não praticamos o amor de Deus para fazer justiça? Só quem tem o amor de Deus sabe o que é justiça e faz justiça. Por quê? Porque entende a dificuldade do próximo, do necessitado, e atende a necessidade do órfão, da viúva, do inocente, do trabalhador, do empresário, que são outros massacrados também, são os empresários, são outros que precisam ser olhados com mais atenção pelas autoridades. É como se as autoridades não precisassem dos empresários. Se são eles o pé direito do país, são eles que dão emprego ao trabalhador, são eles que garantem a dignidade do trabalhador. Então precisa as autoridades também olhar isso, que não olham. Está faltando entendimento, é através do entendimento que nós precisamos levantar o nosso país. Porque olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, não sou eu que estou falando, eu só estou aqui como instrumento de Deus. A palavra de Deus diz que é em paz que semeia o fruto da justiça aos que promovem a paz. Quem é que semeia o fruto da justiça no nosso país? Não é o presidente que faz a distribuição de renda ao país e os estados? Não é o nosso presidente que promove a paz entre os governadores e os prefeitos? Não é o nosso presidente que escolhe os ministros, a quem vai ministrar os ministérios, infraestrutura, educação, saúde, entre tantos, economia, agricultura, pecuária, tantos ministros. E olha a equipe de ministros que ele tem. Só Deus pode dar a sabedoria a um homem e abençoar um homem com uma equipe igual o nosso presidente tem. Podemos ver, se eu estou falando demais, vocês veem aonde que eu estou errado. Olha o ministro da Economia, olha o da Infraestrutura, olha para os ministros que ele tem, que não olha. Os ministros deles não têm olhar pelo que o presidente é, e sim
pelo bem-estar do país, pelo desenvolvimento do país, pelo crescimento das famílias, pela dignidade dos trabalhadores. Agora, nós, pela nossa falta de entendimento, estamos sendo induzidos ao erro. Porque há tantos que querem fazer, mas já tiveram lá para fazer e não fizeram. E não fizeram. Agora tem quem quer fazer, eles não querem deixar fazer. Que tal? Que tal nós mudar o nosso entendimento e entender que quem está lá para fazer é que vai fazer. E nós apoiar quem vai fazer. E não ficar dando ouvido quem não está lá para fazer. Porque a palavra de Deus diz: todo homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Isso significa que nós devemos ouvir mais e falar menos. Porque quando nós ouvimos, nós temos entendimento. E através do entendimento, nós temos conhecimento, discernimento do que é melhor na nossa vida. E só através desse entendimento que nós vamos poder salvar o nosso país, salvar a geração nova que está aí, esperando para o futuro. Que tal nós unir com essas autoridades que nós colocou lá, com o nosso presidente, pedir a ele, pedir a ele que faz um esforço e faz um investimento forte nas escolas e aplica a ciência nas escolas para abrir o entendimento dos alunos, para que esses alunos venham conscientes do futuro que eles querem para a vida deles. Só através da ciência pode haver conscientização. E o presidente está disposto a fazer isso, porque ele está lá para isso. Eu tenho fé que Deus vai tocar no coração dele e ele vai fazer isso. E o nosso país vai crescer sim, vai desenvolver sim. Nós temos que deixar esses que já tiveram lá e não fizeram nada. Nós temos que deixar e apoiar os que estão lá para fazer. Esses que teve lá para fazer, se quiser fazer, vão ter que ter ideias melhor, vão ter que ter ideias melhor do que as que o nosso presidente está desenvolvendo. Isso para eles ter, sabe o que vai ter que acontecer? Eles vão ter que se arrepender de tudo que fizeram de errado na vida e buscar em Deus o perdão, porque só Deus é digno de perdoar, só Deus é digno de salvar e de libertar e de fazer justiça, porque Ele é o dono da vida, Ele é quem dá a respiração e tudo mais, Ele é o dono do ouro, é o dono da prata. Agora, aquele que não acreditar na palavra de Deus e acreditar no homem, vai ter com Deus, porque assim diz a palavra de Deus.
que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal seu braço e aparte seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem. Antes morará em lugar seco do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então, para aquele que crê que Deus é a nossa esperança, para aquele que crê que Deus é a nossa confiança, para aquele que crê que Deus é a nossa justiça, o nosso refúgio, o nosso descanso e a nossa fortaleza no dia da angústia, porque Ele conhece as nossas dificuldades, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas fraquezas, que nas nossas fraquezas que Ele desça com o Espírito dEle e renova com todas as forças, pelo poder dEle, no entendimento, na ordem e na justiça dEle, que nas nossas dificuldades e na nossa falta de entendimento, que Ele dê sabedoria para que nós possamos entender e discernir o melhor na nossa vida, sem prejudicar o irmão, sem prejudicar o próximo, e fazer tudo aquilo que agrada a Ele e que seja aprovado pelo homem. Que nas nossas necessidades, que seja feita a justiça dEle na nossa vida, na nossa família, no nosso país, no nosso trabalho, para que nós sejamos como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano de sequidão, não se perturbe nem se deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto é, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. É pelas nossas ações que Deus dá o fruto para nós. Se nós plantar o bem, nós vamos colher bem. Se nós plantar mal, nós vamos colher mal. Sabe o que eu quero dizer com isso? Se nós continuarmos maltratando as autoridades, se nós continuar batendo de frente com as autoridades que estão lá para poder administrar o país, perdedor somos nós, porque Deus não precisa de nós. Mas se nós se unir junto com o nosso presidente, junto com as nossas autoridades, e fazer a vontade de Deus, se arrepender de tudo que nós fez de errado na vida, de todos os nossos erros, dos nossos atos, das nossas falhas, porque nós somos pecadores, nós nascemos da iniquidade, e em pecado concebeu a nossa mãe. Então nós temos que pedir o perdão a Deus e buscar em Deus e aproveitar. Sabe por quê? Porque portas que Deus fecha, o homem não tem poder para abrir. E portas que Deus abre, o homem não pode fechar. Então nós temos que aproveitar que Deus abriu essas portas. Está todas as portas abertas. Pode ver que o nosso país, apesar de toda a crise, não deixou de exportar. Quem quis trabalhar, trabalhou direto, não ficou parado. O nosso país, poucos são os que passaram por dificuldade.
Mas as nossas dificuldades é pela nossa falta de entendimento mesmo. Pela nossa falta de reconhecimento. O que é reconhecimento? Nós temos que reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Nós somos como uma folha ao léu, sem rumo, sem direção, na contramão. Deus vai para um lado e nós lá vai para o outro. Não, gente. Nós temos que ir para onde Deus determinar, porque é Ele quem dá as ordens. Aqui, ó, Ele é tão maravilhoso, Deus ama tanto nós, que Ele escreveu aqui, Ele escreveu, quer se dar bem na vida? Está aqui, segue. Aqui você alcança, aqui nós vamos alcançar a posteridade, viver a salvação e ganhar a vida eterna. Agora, se nós for para a contramão, sabe o que vai acontecer com nós? Nós vamos ser dominados pelo homem. O homem que nada pode, o homem que nada faz, se Deus não permitir. Por quê? Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Assim é o homem. Sem rumo, sem direção, na contramão. A escolha está no nosso coração. Qual que é melhor? Seguir a Deus ou seguir o homem? Nós temos que mudar o nosso coração. Nós podemos colocar a melhor roupa do corpo. Nós podemos usar o melhor perfume. Nós podemos mudar de uma casa na favela para um apartamento de cobertura. Nós podemos mudar daqui do Brasil para Paris. Mas se não mudar o coração, isso aqui, se não mudar isso aqui, nada vai resolver, nada vai valer. Porque o coração é a nossa direção. E a nossa direção é a sabedoria que vem de Deus. Porque sem sabedoria, nós não temos entendimento. E sem entendimento, nós vamos voltar para o domínio do homem de novo. De onde Deus tirou? Porque Deus tirou o nosso país da mão do domínio do homem. O nosso país era dominado pelo homem e não por Deus. Mas através da oração, através do pedido, através do nosso sofrimento, Deus teve misericórdia e salvou o nosso país e salvou toda essa nação. Mas infelizmente, pela falta de entendimento, está faltando o respeito com a autoridade. Vamos mudar isso? É fácil de mudar, gente, é fácil de mudar. Não está satisfeito com a autoridade da sua cidade, do seu país? Então deixa reinar do jeito que está, porque é esse que tem. Não vai entrar outro no lugar dele, não. Não vai entrar outro no lugar dele enquanto ele não sair. Quando chegar nas eleições, não está satisfeito? Tira. Nós temos o direito de tirar. Nós temos o livre-arbítrio. Agora nós não precisamos ficar batendo de frente com as autoridades. Porque se nós bater de frente, nós estamos perdendo e eles estão sendo salvos. A salvação está na mão deles. E nós? Fica a critério seu para você pensar para onde que nós vai. Então vamos mudar
Vamos mudar porque o nosso país tem condição, o povo tem condição, porque o nosso povo é um povo humilde, um povo ordeiro, um povo batalhador. É só mudar o coração, ó. Muda o coração. Muda o coração. Pede a Deus para tirar a mágoa do teu coração, a tristeza, a angústia, o desejo de vingança, porque o que mais tem